Ok. Nós vamos agora começar com um teorema sobre diferenciabilidade das coordenadas de uma função relacional com a derivada da própria função. Então, vamos lá. Temos uma função f de u em Rm, u é um subconjunto de Rn, e suponhamos que é diferenciável num ponto P, certo? No seu domínio. Bom, de fato, o teorema é assim. Uma função é diferenciável no ponto P se somente se somente se todas as coordenadas f i, que são funções reais, né, funções de u em R, são diferenciáveis, todas as coordenadas são diferenciáveis em P, ok? É, além disso, a derivada da késima coordenada fi é exatamente é a, é a iésima coordenada componente da derivada de f, da derivada de f. Muito bem, eu vou esclarecer o que quer dizer isso, e para isso a gente vai usar de fato a regra da cadeia. Então vamos lá. Nós temos uma função que é de u, certo? Vai para Rm. Essa função está num conjunto aberto, vai para Rm. Beleza? Então, essa função certamente tem coordenadas, né? Porque vai para Rm, tem m coordenadas na sua imagem. Então, f pode ser escrito como f1, f2, até fm. E essas FIs que eu estou me referindo com coordenadas da função, que são funções reais, né? FIs são funções reais. A gente fala uma função real quando seu contradomínio é o eixo dos números reais. Então, o que estamos falando, a função é diferenciável se somente se essas funções são diferenciáveis. Por que esse teorema é interessante? Porque reduz todos os resultados sobre a diferenciabilidade das funções para a diferenciabilidade das funções reais, que são exatamente as coordenadas de uma função qualquer com contradomínio multivariável, certo? Ok. Então, só ainda para repetir as coisas anteriormente ditas, né? O que é derivada de f no ponto P? Né? O ponto P aqui. Derivada de f no ponto P vai ser uma transformação linear de Rn em Rm, ok? Então, no primeiro curso, não vamos cansar de falar várias vezes isso. Ou seja, a derivada de f no ponto P pertence a esse espaço. Eu gostaria de colocar com essa anotação, porque hoje vou tentar falar de segunda derivada eventualmente. Então, o que é L de Rn e Rm? É justamente esse aqui, é o espaço de todas as L, Rn, Rm, é o espaço de todas as transformações lineares. Todas as lineares, eu vou resumir aqui, todas as transformações lineares de Rn em Rm, certo? Isso aqui a gente pode corresponder às matrizes M por N. De qualquer forma, esse espaço aqui é um espaço vetorial, certo? E normado. É um espaço que tem norma. Enfim, então, cada ponto, quando uma função tem derivada, a derivada é uma transformação linear do espaço Rn para Rm. E o que vai ser a derivada de Fi? Fi, né, derivada de... Então, isso aqui corresponde a uma matriz M por N. Vou colocar aqui uma matriz M linhas e N colunas. N colunas, M linhas. Então, Fi, cada Fi é uma função de U, não é de necessariamente Rn, né? É um aberto, em Rm, certo? Então, o que vai ser a derivada de Fi? Derivada de Fi vai ser uma função linear no ponto P, né?
ponto P, a derivada de FI vai ser uma função linear, transformação linear. Bom, aqui ninguém reclama, aqui FI são funções de U em R. Então, derivada de FI no ponto P é uma função linear de Rn em R. Então, o que que é uma função linear de Rn em R? Vai ser uma matriz também, né? A gente pode mostrar ela como uma matriz. Às vezes, esses aqui chamam funcional. Em análise funcional, chamam funcional, cujo contradomínio é R, né? É uma transformação linear que vai de Rn em R. Tudo bem? Como que eu posso mostrar ela, essa transformação como uma matriz? É uma matriz quanto por quanto? Que tipo de matriz que é? Hum? 1 por n? 1 por n, beleza. Isso no cálculo 2 tinha um nome? Lembra o nome desse aqui? O que que era o nome dessa matriz 1 por n? A minha caneta do Apple hoje está um pouco... Essa matriz, no cálculo 2 tinha um nome. Qual que era o nome dessa matriz? De uma função real. Derivada de uma função real. É jacobiano? Em caso geral, sim, mas nesse aqui chamávamos de gradiente. Eu queria lembrar exatamente esse vetor. No cálculo 2 a gente fala, não só no cálculo 2, né, em análise também, em geral. A gente, quando a função é real, essa derivada vai ser uma coisa 1 por n, então são as derivadas parciais com respeito das suas variáveis, né, dfi com respeito de xn no ponto P, sempre no ponto P, certo? E é justamente isso aqui tinha um nome gradiente de f no ponto P, certo? Então, gradiente de uma função real que tem muita importância em otimização, né, nos problemas práticos, é exatamente a derivada, mas só que a derivada de uma função real vai ser uma matriz 1 por n. Só que uma matriz 1 por n, você pode às vezes falar de vetor. Existe essa misunderstanding, né, a confusão na literatura, que às vezes chamamos de matriz, às vezes de vetor. Mas não devemos ficar intimidados, quer dizer, com isso. É a mesma coisa sempre. É uma matriz 1 por n, então geral é isso, em geral, vai ser uma matriz M por N, aqui vai ser uma matriz 1 por N, mas, por conveniência, às vezes consideram ela como um vetor também, certo? Tá. Bom, já que estou falando, deixa eu aprofundar um pouquinho mais ainda. O que que é, na verdade, aprofundando um pouquinho a álgebra linear desse troço? Porque a demonstração desse teorema é bem curta, de fato. Mas antes que demonstre o teorema, deixa eu falar um pouquinho mais sobre transformações lineares em álgebra. O que que é uma transformação linear? O que que é uma transformação linear de Rn em R? Como que vocês entendem uma transformação linear de Rn em R? Tá, vai ser uma transformação T que pega vetores, né, e vai dar número real. Tá? Qualquer vetor em Rn vai dar um número real. Como é que age a derivada como uma transformação linear? Veja bem, se eu olhar para a derivada da função fi no ponto P, como eu prometi, essa aqui é uma transformação linear de Rn em R. Então, ela tem que pegar um vetor V, tem que me dar um número. O que que faz, como que faz isso? Tá, e faz assim, ele pega como uma matriz, eu olho a derivada de fi no ponto P como uma matriz, fi com respeito de x1 até dfi com respeito de xn no ponto P, aplicado no vetor. Os vetores a gente sempre coloca como coluna, né? E aí você consegue ver que o produto dessa matriz por outra, esse vetor aqui, ou seja, por outra matriz, no caso aqui, certo? Vai dar um número, que é exatamente o que, que a gente esperava. É a soma de derivada fi com respeito de xi com xj, né? I aqui é fixo. I fixo aqui. Uma das funções. J que está variando. Vezes vj.
Maravilha? Então, essa transformação linear não é nada. Eu queria chegar a esse ponto, que essa transformação linear de Rn em R não é nada mais do que fazer o produto escalar, o produto interno entre vetores com um vetor fixo que é o gradiente. E esse ponto de vista é um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Ou seja, aqui eu estou olhando como uma transformação linear, que eu queria que vocês, a partir de agora, sempre olhassem assim. A derivada é uma transformação linear, ou é uma matriz. Mas, quando é de Rn em R, você poderia, com linguagem de geometria analítica, falar que a derivada de uma função real no ponto P, quando eu aplico no vetor V, é nada mais do que produto interno entre gradiente e o vetor V. Oh, esse aqui é a mesma coisa que está escrito aqui em cima. É isso que eu estou enfatizando. Apenas formatos diferentes de escrever o mesmo resultado. Tudo bem? Mas se você quer ficar realmente rigoroso matematicamente, você deveria olhar assim, porque em geral, uma função Rn em Rm é uma transformação linear, não vai ser um vetor vezes um vetor, e esse produto interno não faria sentido. Mas no caso de funções reais faz sentido e muita gente, inclusive na física, tipicamente escrevem assim. Ok. Além disso, essa derivada que eu escrevi aplicado no vetor V, isso que eu escrevi, ele merece atenção, porque, de fato, ela é a derivada direcional na direção V também. Por outro lado, podemos verificar que gradiente vezes V é exatamente derivada da função, né? Às vezes escrevem assim, na direção V, no ponto P, tá? Vai dar um número de novo. Então, esse aqui é derivada direcional da função no ponto P. Tá claro? Então, para calcular derivada direcional, você multiplica gradiente vezes V. Mas o que é derivada direcional? Também não é difícil de definir, onde derivada direcional na direção V de uma função. Bom, aqui é o FI, né? Sempre estou falando uma função. Eu não coloquei aqui FI porque vai ficar muitos índices, mas enfim, no ponto P. No ponto P. O que é derivada direcional de uma função no ponto P? Ela é o quê? Um limite. Ou isso aqui vai ser a derivada de cálculo 1 agora, né? Esse vai ser um número. Derivada direcional de uma função real vai ser um número. E esse número vai ser um limite. Que limite vai ser? Quando t tende a zero, certo? De quem? De fi, que é aquela função, né? Estou mantendo aqui aquele fi, né? De quem? De p mais. Alguma ideia que tem que colocar aqui? P mais alguma perturbação desse ponto P. Eu tenho que calcular a variação da função, só que na direção V. Então, aqui eu tenho que colocar T vezes V, menos FI no ponto P, dividido por T. Então, isso aqui é exatamente a derivada que a gente faz no cálculo, no sentido de cálculo 1, de uma função real, só que na direção V. Beleza, então acredito que isso aqui está claro para todo mundo. Vou fazer a demonstração do teorema, tá bom? Eu vou despoluir aqui. O bom de vídeo é que você já tem histórico, né? Você pode apagar, mas tem ainda as coisas aí, gravar. Então, vamos demonstrar o teorema. O teorema estava dizendo que uma função é diferenciável se, somente se, todas as suas coordenadas, que são essas funções fi, são diferenciáveis. Então, se eu quiser provar epsilon delta, tudo assim por epsilon delta, vai ficar longo, porque para provar, lembrando de novo, para provar que uma função é diferenciável, eu tenho que provar aquela coisa de Taylor do primeiro grau, né? Eu vou repetir de novo isso, então essas aulas de terça têm um motivo realmente de repetição das coisas mesmo. Então, para mostrar que uma função é diferenciável num ponto P,
eu digo que f de p mais v tem que ser igual a f de p, mas o tal de derivada que vou escrever como t de v, mais algum resto, que esse resto tem que provar que f de v é sublinear. Se eu mostrar que posso escrever f de p mais v assim, então eu mostrei que esse tal de t é exatamente a derivada. Eu não vou fazer exatamente assim, porque já fiz pela regra de cadeia, então a demonstração aqui vai ser mais curta. Então, suponhamos que f é diferenciável, né, como uma função multivariável, tá? Com contradomínio também dimensão alta, e expressamos fi assim. Só tem que entender o que estou escrevendo aqui. Fi como sendo pi ou f, onde pi é uma função de Rm em R, que é função de projeção. Função projeção. Tá? Então, simplesmente eu estou falando quem são ou quais são essas funções fi que toda hora estava falando. São as coordenadas, mas as coordenadas são nada mais do que você compor a tua função com pi, né? Que pi é uma função simples. Pi é simplesmente pi de x1 até xm vai me dar xi, a iésima coordenada. É exatamente isso que faz para achar fi, certo? Maravilha. Então, o que que eu sei sobre pi? O que que é pi? Então, a primeira observação sobre pi é que a função pi, para cada i, é uma transformação linear. É uma função linear. Funções lineares eu geralmente chamo de transformação linear, mas enfim, é uma função linear. Por que que pi é linear? A projeção é linear, né? Ou seja, isso aí não é difícil de verificar que se você somar dois vetores aqui, né, soma deles, quando você projeta na iésima coordenada, se soma também. E multiplicar por um número real, a iésima coordenada também se multiplica por o mesmo número real. Então, está claro que π é uma transformação linear. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que a derivada de π, como que vai ser agora? A derivada de π é o quê? Derivada de π em qualquer ponto tipo Q, eu não vou botar P porque o P era o ponto que estava no domínio, que era Rn, não Rm. Derivada de π vai ser o quê? No ponto Q. O que que vai ser a derivada da projeção em algum ponto no seu domínio? Então, deixa eu fazer uma figurinha aqui. Aqui é o tal de Rm, para você não perder a noção. Aqui é Rn, esse U está aqui. A função f é assim, pega um ponto P, manda aqui dentro de Rm. Mas o que que as funções fi são? As funções fi são exatamente as coordenadas que você obtém, né? As coordenadas dessa imagem. Essas são fi do ponto P, certo? Então, aqui é f de P, aqui são fi do ponto P. Então, pertencem ao eixo real. São três aqui, no caso, o eixo real. Enfim, e a projeção é exatamente isso que eu estou fazendo. Pi é uma função aqui dentro de Rm, vai de Rm em R. Qual que é a derivada de pi? Num ponto Q, por exemplo, aqui, esse ponto. A própria PI, né? Próprio EPI. Então, beleza. Eu só preciso que vocês confirmem comigo que eu posso ir mais rápido. Porque quem assiste vídeo, geralmente, não precisa dessa demora. Então, tá. Derivada de pi é próprio pi, porque é uma transformação linear, a gente já tinha falado. Agora, pela regra de cadeia, pela regra da cadeia, o que que a regra da cadeia diz? A regra da cadeia diz que se uma função é diferenciável, se duas funções que você tem diferenciável, né, e esse aqui é diferenciável, esse aqui é diferenciável, então esse aqui é diferenciável também, certo? E a sua derivada é calculada da seguinte forma: a derivada de fi, né, no ponto P, vai ser exatamente derivada de f,
no ponto pi perdão, desculpa, fi é exatamente FOPI, certo? Então, o que vai ser a derivada da função fi no ponto P? Vai ser, eu escrevi errado aqui, né? Eu falei FOPI e vocês têm que me corrigir. Esse aqui era PI ou F, certo? Então, aqui, tá vendo? A ordem é muito importante aqui. Derivada de FI no ponto P vai ser derivada de PI no ponto F de P, é aí que faz sentido, porque F de P que está desse lado e PI está aqui, né? É composta com derivada de F no ponto P. Pronto. Como transformação linear. Mas como você mesmo falou, derivada de PI é exatamente PI. PI ou derivada de F no ponto P. Então é isso, tá dizendo um lado, o outro lado é muito parecido também. A recíproca também está muito similar, é como um exercício, eu coloco. Então isso quer dizer que a derivada de FI, a iésima coordenada no ponto P, é nada mais do que a iésima coordenada da derivada de F no ponto P. Mas o que é iésima coordenada de derivada de F no P? De fato, eu quero dizer uma matriz 1 por N, tá? Talvez não seja um bom nome falar iésima coordenada, isso aqui, porque isso aqui é uma transformação linear, e pi composta com ela é uma outra transformação linear que às vezes a gente chama de coordenada dela. Mas, enfim, se você quer olhar para matrizes, talvez seja interessante o que eu estou falando. Derivada de f no ponto P é uma matriz. Como falamos diversas vezes aqui, essa matriz, ela tem m linhas, certo? Linhas. E a derivada de fi no ponto P é exatamente a iésima linha, né? É a iésima linha, essa matriz. Tudo bem? Então, isso é para nunca esquecer. Como que é formato da derivada de uma função não linear? Você, na iésima linha, tem que colocar a derivada de fi com respeito de x1, derivada de fi com respeito de x2, e até derivada de fi com respeito de xn. Essas são as entradas dessa matriz. Maravilha? Então, eu encerro essa parte aqui assim, e eu vou falar agora de outras coisas que a gente espera e vê no cálculo 1, e queria ver se em cálculo multivariável vale ou não. Para começar, teorema de valor médio. Então, teorema de valor médio. Professor, Oi? não teria a volta da prova do teorema? Eu não provei, né? Coloquei como exercício. A gente pode Sim. discutir depois, tá bom? Mas é exatamente como provei. É muito parecido, você tem que provar. Eu gostaria que cada um pensasse. E, então, teorema valor médio. Como que é o teorema valor médio agora? Como que eu mostro? O que é o teorema valor médio? Só para lembrar, teorema valor médio no cálculo 1, funções reais, era assim, né? Que f é uma função diferenciável e vou simplesmente escrever assim, fp menos f de q era derivada em algum ponto entre p e q vezes p menos q, certo? Ou seja, a intuição gráfica do teorema valor médio era que se você tem dois pontos, se você juntar esses dois pontos, existe um ponto entre P e Q, né, que a derivada da tua função é exatamente igual à inclinação dessa reta, que quer dizer, intuitivamente, essas duas retas são paralelas, que eu desenhei em vermelho e preto, certo? Aqui é o ponto P, aqui é ponto Q, então existe um ponto tipo T entre eles, que isso acontece. Bom, seria maravilhoso se a gente tivesse exatamente a mesma coisa no caso de Rn. Bom, primeiro deveríamos
interpretar como que tem que fazer isso, porque aqui tem um produto envolvido, mas, tipicamente, o que precisamos é uma desigualdade na matemática para utilizar teorema valor médio, e isso vale, e tem um teorema que eu vou falar também, uma forma um pouquinho diferente do jeito que eu escrevi, que vale em caso geral também, em RN. Então, eu vou falar agora já com a desigualdade, seja F, isso aqui está bem, cadê? Seja f de u vai para Rm diferenciável em todos os pontos do U, né? E segmento, o segmento P e Q esteja dentro de U totalmente, certo? Então vale o seguinte, f de Q menos f de P é menor ou igual que m vezes Q menos P, onde m é o supremo de dfx, um ponto x, né? X pertencente a U. Bom, dá para melhorar essa desigualdade, assim, esse supremo talvez não seja necessariamente em todo U, mas vamos deixar assim por enquanto. Então, deixa eu falar o que que está dizendo. Está dizendo que, você tem uma função de U em Rm, pega dois pontos dentro de U, mas tem que ter cuidado, dois pontos que o segmento que junta eles, né, esteja totalmente em U. Se fosse convexo esse conjunto U, tudo bem, quaisquer dois pontos valia. Mas já que meu desenho não é convexo, eu pego dois pontos P e Q aqui dentro e vou assumir que o segmento que junta eles está totalmente dentro do conjunto aberto U. Então, F de P vai ficar aqui, F de Q, sei lá, vai ficar aqui. O que está dizendo o teorema de valor médio, por enquanto preliminar, é que a diferença entre eles, esse tamanho aqui, é menor do que a diferença aqui, vezes o número, que é o máximo que você pode obter entre as normas da derivada da função. O que é norma da derivada da função no ponto x? É simplesmente norma operador, né? Lembrando que norma de uma função linear é exatamente máximo, ou deixa eu escrever do jeito. Bom, é máximo esse aqui, mas do jeito que a gente escreveu A de V, norma de A de V, dividido por norma de V, quando V é diferente de zero. Isso aqui é máximo, na verdade, porque estamos falando do espaço de dimensão finita, isso aqui alcançado por algum vetor, alguns vetores, e é o máximo mesmo. Então, ele está dizendo que quanto que a transformação linear estica os vetores, né? No máximo, quanto que estica os vetores. A de V dividido por V. Então, um dos exercícios, inclusive, se refere a esse tipo de coisas, né? Então, você tem uma transformação linear, ela pega os vetores e estica. Ele está querendo saber quanto que no máximo estica. Ok. Então, vamos demonstrar este aqui, já que não é muito sofisticado. Aqui dá para provar em algumas poucas linhas. Demonstração, nós fixamos um vetor unitário, tá, em Rn, ok? O que é Rn? Rn está aqui, né? Rn em Rm, a função f faz isso. E aí definimos uma função, e defina a seguinte função, g de t, eu defini como sendo o produto interno entre u e f de p mais t q menos p. Eu vou deixar claro o que isso aqui é. Essa expressão que eu escrevi, o que refere? P mais t vezes q menos p. É exatamente a parametrização desse segmentinho aqui, né? O t, quando é zero, observe que quando é zero, dá
Aqui dá exatamente P, né? O zero vai cancelar tudo que está aqui. E quando T é igual a 1, vai dar exatamente ponto Q, né? Porque vai ficar Q menos P mais P. Então, esse segmento está sendo parametrizado por essa expressão P mais T vezes Q menos P. E isso é uma função diferenciável agora. G é uma função diferenciável. É uma função de que tipo? É uma função de cálculo 1 mesmo, né? É uma função que manda t para g de t, é um número, vai para número. Observe que está envolvido o vetor no meio, porém, no final, vai ficar uma função que pega um número t, vai fazer esse produto aqui, tá bom? Ok. Isso é uma função diferenciável, porque f era diferenciável, porque composição de funções diferenciáveis, tá? E nós podemos calcular essa derivada, da derivada dessa função. E vale teorema valor médio para a função, né? G. Então, esse que é triunfo. Vale teorema valor médio para G. Vamos aplicar, de fato, para a função G. Eu estou assumindo t entre 0 e 1 aqui, mas é definido para... Bom, eu tenho que assumir entre 0 e 1 para que faça sentido f dele, né? Desse ponto, porque p entre... Porque f está definido no conjunto U, então quando eu vario t entre 0 e 1, vou ficar aqui dentro do segmento. Se t for muito grande, talvez vou fugir do conjunto. Um pouco maior do que 1, um pouco menor do que 0, ainda está definida essa função, né? Por quê? Porque o conjunto U é um conjunto aberto, né? Quando você tem um conjunto aberto, se um ponto está dentro desse conjunto, os pontos próximos também estão dentro desse conjunto. Eu estou dizendo isso porque quer dizer que essa função G é uma função que está definido entre menos epsilon até 1 mais epsilon, digamos. Essa função G, dá para falar de derivada dela no 0 e 1 também. Então tá. Eu posso agora falar de teorema valor médio para essa função. Então, existe, pelo teorema valor médio, existe um θ entre 0 e 1, certo? Tal que, o que acontece? Exatamente o teorema valor médio. G de 1 menos G de 0 fica igual a G' no ponto θ, vezes 1 menos 0, que não vou escrever, né? Que é 1. Então tá, agora só basta ver quem é essas coisas que eu escrevi. G de 1 menos G de 0 não é nada mais do que exatamente o que eu tinha aqui, né? No ponto P e o ponto Q. Mas vamos lá. Isto quer dizer, isto U vezes F de Q menos F de P. Bom, eu fui rápido aqui, mas G de 1 não é nada mais do que, eu só vou rascunhar aqui, G de 1, pela definição que está aqui, né? G de 1 é exatamente U vezes F de Q, como produto interno entre dois vetores, U e F de Q. E G de 0 é U e F de P. Então, a diferença deles é o que está escrito aqui. Isso vai ser igual a G' no ponto θ. Então, é preciso saber quem é G' de θ. Derivada de G, esse que é todo lance. Como que eu calculo derivada de G? Derivada de G tem que usar que regra que tem que usar? Eu já tinha falado, né? Derivada de um produto interno, a gente usa a regra de Leibniz, de fato, né? Derivada de G, aqui está envolvido regra da cadeia. Vai ficar U vezes derivada de F no ponto P mais θQ menos P vezes Q menos P. Eu vou explicar isso mais tarde, se for necessário. E isto aqui, agora, tem que lembrar que é um produto interno, né? Esse aqui é um produto interno entre dois vetores. É a afirmação que ele é menor do que M vezes Q menos P. Por que isso? Porque lembre que, bom, temos desigualdade Cauchy-Schwarz da vida, né?
Produto interno sempre é menor do que, só lembrando aqui, Cauchy-Schwarz diz que produto interno entre dois vetores, observe que isso aqui é um vetor, derivada num ponto, aplicado no vetor Q menos P, vai ser um vetor. E Cauchy-Schwarz diz que produto interno é menor do que norma de um vezes norma do outro. Beleza? P mais θ Q menos P. Agora, este aqui eu usei o seguinte fato, que a derivada, né, tem norma M no máximo, derivada, a gente, pela escolha de M. M era quem? M era o máximo, ou sup, sobre todas as possíveis derivadas das funções. Agora tem que lembrar aqui que isto, por sua vez, é menor do que U vezes norma desse outro vetor, é a norma operador de derivada, como uma matriz, uma transformação linear, vezes norma de Q menos P. Aí, este aqui que eu tenho aqui no meio, eu sei que é menor do que M, pela escolha de M. Então, por isso que... E norma de U era 1, né? Norma de U era 1. Então, por isso que ficou M vezes Q menos P. Então, assim a gente demonstra o que queríamos. Apenas, talvez, um pouco repetindo como que a gente calculou isso que está no meio aqui, né? Esse que está aqui. Por que G' de θ ficou exatamente isto? Então, aqui termina a demonstração. Então, G de T, vou lembrar o que era. G de T era U vezes F de P mais T vezes Q menos P. Ok? É isto. Então, essa é uma função de R em R. Na verdade, essa é uma função que está definida de 0, 1. Como eu falei, um pouco antes de 0 também, mas não interessa para mim aqui, parece. Vai para RM. Não, perdão, vai para R, né? Vai para R, porque está dando o produto interno, vai dar um número real. Então, como que a gente calcula a derivada de G? Lembrando, para calcular a derivada de G, eu tenho que usar a regra da cadeia, e na verdade eu já tenho um produto interno antes, né? Como que era quando tem produto interno? Derivada do produto interno, a gente tinha visto, né, na regra de Leibniz, na aula anterior, que para calcular a derivada de produto interno, você faz exatamente derivada de primeiro vezes segundo, mais derivada de segundo vezes primeiro. Aqui, U é constante, não depende do T, né? Então, a derivada dele, dessa função aí é zero. Então, apenas basta calcular essa derivada, certo? Por isso que vai ficar o U vezes alguma coisa, certo? Então, basta calcular derivada da função que manda t para f de p mais t vezes q menos p, certo? Eu preciso calcular a derivada dessa função. Qual é a derivada dessa função? Essa função eu tenho que olhar para a regra da cadeia, tá vendo? Por que a regra da cadeia? Porque primeiro manda t para p mais t vezes q menos p, só basta um parêntese aqui, e depois manda para f, né? F de P mais T vezes Q menos P. Ok? Então, para calcular a derivada, eu uso a regra de cadeia, vai dar derivada de F no ponto, né? No ponto P mais T vezes Q menos P, composta com derivada dessa primeira função. Quem é a derivada dessa primeira função? É exatamente Q menos P. Que tipo de função que é essa função, né? Para ficar claro esse aqui, exatamente o que eu estou falando. Essa função é uma função, essa função estrela, deixa eu apagar aqui para ficar rigoroso aqui, é derivada da função estrela, certo? Deixa eu dar um nome para essa função estrela, em vez de ficar fazendo estrela aqui, é gama, porque de fato é uma curva, derivada de gama no ponto t, que você quiser, qualquer ponto. No caso aqui, aplicando a regra da cadeia, eu estou calculando exatamente no ponto θ, né? Falei que
existe um θ entre 0 e 1, então aqui vai ficar também θ, certo? Θ vezes Q menos P. E vai ficar exatamente o que a gente depois vai precisar. Ok, mas deixa eu entender o que é isto que eu escrevi aqui. Basta entender quem é esse aqui, como que eu entendo isto. O que gama é? Gama é uma função de eixo real, né, aliás, entre 0 e 1, t entre 0 e 1, vai para R, Rn, certo? Aqui é Rn, vai para Rn. Não é isso? O Q e P estão aqui dentro de Rn. É uma curva, né? Um segmento. Como que você calcula a derivada desse aqui? Vai ser uma função, uma transformação linear, né? Que como matriz vai ser n por 1. Por isso que dá para ver ele como um vetor. A derivada de gama, num ponto θ, é uma transformação linear de R em Rn. E pode olhar ela como uma matriz n por 1, certo? O que vai ser as coordenadas dessa matriz? Quais são as coordenadas dessa matriz? Eu vou tratar ela depois como um vetor quando coloco aqui. O que vai ser aqui as coordenadas? Derivada de gama, se você olhar aqui para a função gama, né? Derivada é exatamente as coordenadas do vetor Q menos P, certo? São QI menos PI. As coordenadas do vetor, esses aqui são vetores. Então, a gente aqui tem que escrever, na verdade, Q1 menos P1 até QN menos PN, se você quiser escrever certinho. Mas, você pode escrever aqui já como formato vetorial, Q menos P. Por isso que ficou aquele que eu escrevi, né? Ficou justamente derivada, então esse aqui ficou justamente derivada de f no ponto P mais θ Q menos P, aplicado ou no vetor Q menos P. Esse é um vetor. Bom, eu estou insistindo muito nesses detalhes formais, mas se a gente não entender esses detalhes formais, quando a dimensão fica alta, as funções de dimensões altas diferentes, não vamos compreender depois. Bom, não sei se ficou claro, mas eu gostaria de fechar essa parte da gravação.